conversando com uma amiga e ela me fez um questionamento muito interessante, que eu acredito que muitas pessoas pensam dessa forma, porque eu também já pensei e eu também já refleti sobre isso antes de todo esse processo de evolução e agora também, né, com todo esse processo, eu também já parei para pensar a mesma coisa e eu acredito que muita gente pensa. Quando a gente vê uma pessoa que fala sobre inteligência emocional, sobre fé, sobre posicionamento, sobre evolução, a gente acredita que a vida dessa pessoa seja perfeita, maravilhosa, certo? O que a gente se engana é que muitas das vezes essas pessoas também passam por processos de evolução e justamente por isso que elas aprendem a ter a tão famosa inteligência emocional e também fé. Ela não tem fé só por ter, ela tem fé, existem, claro, pessoas que têm fé desde sempre, que foi criada dentro de uma casa, assim, com suporte, assim, com uma cultura, assim, e é beleza, né? Mas existem pessoas que têm a fé justamente por todo o processo que ela tem na vida dela, certo? Então, aí quando acontece coisas, processos, né, de doenças, de problemas e várias outras coisas ao longo do processo das pessoas, normalmente as pessoas que estão de fora, elas tendem a julgar, a olhar para a sua vida e dizer assim, se ela fala tanto de inteligência emocional, por que anda acontecendo tantos processos, né, tantas dificuldades na vida dessa pessoa? Se ela realmente fosse assim, isso não estaria acontecendo. Ou também tem outra forma de pensar, que é, se ela está fazendo o processo de evolução, né, e ela tá passando por tudo isso, eu prefiro não evoluir, porque eu não quero passar por esses tipos de situações como ela está passando. Eu tenho medo de passar por tudo isso, eu não sei se eu vou aguentar, se eu vou suportar. E é justamente isso que muitas pessoas pensam. E eu também já parei para refletir. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Gente, o processo de evolução vai de cada pessoa para cada pessoa, seu grau de evolução, o seu propósito de vida, o que você precisa aprender, o que você precisa amadurecer, o que a pessoa... Às vezes não é sobre você, e sim sobre a pessoa da sua família. Ah, mas está acontecendo na sua família. Tá, beleza, mas nem sempre é sobre você. Às vezes é sobre a outra pessoa. Você só está ali com ela porque era para você estar. Porque você tem condições de ajudar, de dar suporte, de estar do lado, né? Mas muitas vezes, quando é com alguém da família, não é sobre essa pessoa, e sim sobre a outra pessoa. Não podemos misturar esse tipo de coisa, certo? E claro que podemos aprender muitas coisas do lado de uma pessoa que está passando pelo processo também, certo? Mas assim, não é porque eu estou passando por processos que para muitas pessoas que estão de fora vendo pode ser muito pesado, muito doloroso, muitos processos, isso não quer dizer que você ou que outra pessoa também vai ter a mesma coisa. Nada disso, cada um vai ter aquilo que merece, aquilo que aguenta, aquilo que suporta. Certo? Se você não vai suportar muito a vida, Deus não vai trazer um processo tão pesado para você que você vai falar assim, meu Deus, ele tá me castigando, vou morrer com esse processo. Não, gente, todo mundo vai ter o tipo de processo que merece assim, que você aguenta, que Deus e que a vida sabe que você vai suportar, vai passar por isso de fichinha, né, de fichinha assim, que eu digo que você vai se levantar, que você vai ter resiliência, que você vai amadurecer, que você vai se tornar outra pessoa, entendeu? Então você não precisa ficar com medo de só porque você olha alguém, que você segue alguém, que essa pessoa fala de inteligência emocional, fala de evolução, e que a sua vida vai ser assim um turbilhão de coisas, de processos igual o que tá sendo dessa pessoa. Não vai ser. A sua vida, o seu processo vai ser seu, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, vão ser deles, né? Só que a gente aprende olhando quando são pessoas ao nosso redor, ou quando a gente está ajudando alguém, não é verdade? E também você não precisa ficar com medo. O medo é o pior sentimento, emoção que tem, porque ele penetra dentro de você. Uma vez que você dá espaço, ele penetra e ele pega tudo, tipo, ele se expande de uma forma que quando você vai ver, você vai estar com medo de tudo, você vai ter parado toda a sua vida, todo o seu
seu empenho for por nada porque você deixou um pensamentozinho de medo entrar e ele tomou conta de tudo. Então não precisa ter medo. O seu processo vai ser conforme você aguenta. Se o seu processo, mas o meu processo está sendo muito difícil, está sendo muito pesado. Deus deu esse processo, esse problema para você, porque Ele sabe que você aguenta. É só você que não sabe que aguenta, mas você aguenta. Você vai passar por isso. Você vai criar mais resistência, mais resiliência nesse processo, então não precisa ter medo. E também não precisa olhar para a vida do outro, ver que ele está passando por vários processos e achar que você também vai passar por aquilo e que vai ser assim, devastador na sua vida. Não, você não vai passar. Aquilo lá é da pessoa. O seu processo é seu processo, o processo da pessoa é o processo da pessoa, né? Então não precisa ficar com medo, gente. E outra, quem acha, quem julga, que fala assim, se ela tá passando por tudo isso é porque ela não é uma boa pessoa, ela fala de Deus, mas não é isso que ela está dizendo. Não, gente, nem sempre. É que existem processos que a gente precisa passar justamente para evoluir. A gente precisa descobrir coisas que a gente não conhece sobre a gente, que a gente desconhece, certo? A gente precisa também, claro que tem muita gente que erra no passado, eu também errei muito, e tem muita coisa que eu preciso melhorar, que às vezes eu caio de novo nesse mesmo padrão e eu preciso ficar revendo tudo sobre isso. Então sim, pode ser que algum erro seu pode ter gerado esse tipo de situação ou não. Mas não tem como você olhar a vida da pessoa e julgar dizendo que, olha, ela só passa por aquilo porque ela é uma má pessoa, viu? Tudo que ela fala não serve pra ela. Não é assim, a gente não pode julgar um livro pela capa. A gente precisa abrir, folhear e ler ele, compreender o que está escrito nele, certo? Mas voltando ao assunto, não precisa ficar com medo do processo das outras pessoas. O seu processo é o seu processo, o processo do outro é o processo do outro. Cada um vai ter aquilo que precisa e que necessita. Sim, você está passando por um processo. Estou, como sempre, como todo mundo vai passar. Vai ser difícil? Não sei, porque eu acredito que é muito de como a gente reage à notícia, reage ao processo, do que o processo em si. Então, se você sabe que sim, vai ser pesado, mas você pode levar de outra forma, é só você levar de outra forma. É só você não se desesperar à toa, você se acalmar, você ter fé naquilo que você acredita. E eu acredito que vai correr tudo bem, entendeu?